Salve, salve família, aqui é o William na voz. Eu sou professor da rede pública, militante da Fogo no Pavio e do PSOL Guarulhos. Estamos aqui agora com o PSOL Cast, podcast do Partido Socialista de Guarulhos, ok? Nós estamos aqui com o objetivo claro de romper, né, com a mídia tradicional, de trazer informação, de trazer conteúdo, de trazer debates para a cidade. Então, vamos trazer aqui para essa mesa convidados, vamos trazer temas debatidos na cidade de Guarulhos e no Brasil, no estado de São Paulo, né, temas pertinentes, temas que nós não vemos na grande mídia, na mídia burguesa, que por vezes aqui a gente sabe que na cidade de Guarulhos está voltado muito a um recorte da direita, da extrema-direita, né? Então, o objetivo desse podcast é trazer temas que a gente consiga, né, debater, que seja interessante para a população, que seja interessante para o povo, para os trabalhadores de Guarulhos. E hoje também aqui, né, não poderíamos começar de forma diferente, senão com o presidente do Partido de Guarulhos. E aí, Maxwell, conta pra gente. Salve, Will, beleza? Primeiro, obrigado aí pelo esse primeiro convite, né? O Will que vai estar à frente aqui do nosso Pessoal Cast Guarulhos, né? Eu acho que a gente vem com uma ideia um pouco para revolucionar também os meios de comunicação da cidade, né? Tendo em vista que todos os meios de comunicação de Guarulhos tá na mão aí da mídia burguesa, como você falou, tá na mão dos governos que passam aqui na cidade de Guarulhos, e eu acho que o pessoal toma uma iniciativa importante nesse processo, né? Que é montar esse podcast um pouco para a gente construir essas alternativas de comunicação. A ideia desse espaço não é ser um espaço somente do pessoal Guarulhos, mas a ideia é que esse espaço seja um espaço voltado também para os movimentos sociais, para os partidos desse campo mais progressista também quiserem usar, para os movimentos, para os segmentos, que seja um espaço mesmo de democratização dos meios de comunicação na cidade, que a gente possa levar a informação da forma mais correta, da forma mais clara para a população de Guarulhos, né? Eu estou à frente aqui da presidência do PSOL de Guarulhos, né? Tivemos essa ideia no nosso diretório, no executivo do PSOL. A ideia é que os membros da executiva passem por aqui também, né? A ideia é que a gente tenha outros formatos desse PSOL Cast também, para que a gente possa ter uma dinâmica diferente, discutir sobre as políticas, mas discutir também sobre as questões sociais, e isso para a gente é o mais importante. A gente sabe que hoje, né, as pessoas se informam mais pela rede social do que necessariamente jornais tradicionais, enfim, né, as pessoas sabem mais o que acontece, por exemplo, em Guarulhos, pelo Instagram e pelas 1.000 páginas de notícias que existem de Guarulhos, né, Guarulhos News, Guarulhos Hoje, Guarulhos, enfim, né, existe 1 milhão de páginas aí, muitos ligados à direita, muitos ligados a vereadores de direita também, né, e então disputar as redes sociais também é um foco importante, né, para nós, assim, que temos um direcionamento político, né? Principalmente pensando que o novo público, né? Os jovens que agora estão se tornando eleitores também, que estão participando dos debates públicos, estão mais nas redes sociais, né? Então, eu acredito que o Psalcast é uma forma de disputar também as redes sociais, né? Que é algo que já vem sendo falado, pelo menos na última década, ali pela esquerda, né? É exatamente isso, Will. E Guarulhos, ela tem um problema, né, que é um problema já de muito tempo, né? A TV aberta de Guarulhos é a TV aberta da capital de São Paulo, né? Porque Guarulhos está muito próximo da capital. E a gente não tem uma mídia aberta na cidade. Então, o que a gente tem de mídia é os meios de comunicações que a gente tem, que são muitas vezes precários, mas mesmo com a precariedade, o meio de comunicação fica muito a refém dos governos que passam por aqui, porque eles precisam dessa estrutura, dessa ajuda dos governos para poder se manter. E quando você recebe dinheiro de um governo, você não vai falar mal, ou pelo menos falar dos problemas que aquele governo tem, né? E a cidade de Guarulhos tem esse problema de não ter essa mídia aberta. E aí que a gente pensa, de fato, ter esse podcast exatamente para isso, né? As mídias, os meios de comunicações, raras exceções aqui, fazem uma política séria, né? De divulgar mesmo o que acontece. Por exemplo, a Câmara Municipal é um problema muito sério, porque a população não sabe o que acontece lá na Câmara Municipal. A ideia desse podcast é isso também, a gente entrevistar vereadores aqui, a gente também passar imagens do que acontece na Câmara Municipal, passar fala de vereadores, o que acontece lá, e a gente tentar levar não só para a nossa base do pessoal, mas a gente expandir. Expandir como? Expandir pelas redes sociais, que é um pouco o que você fala, né? A gente precisa estar em todos os meios de comunicação. A gente precisa estar no YouTube, a gente precisa estar no Instagram, precisa estar no Facebook, precisa estar no Twitter, precisa estar no TikTok. E isso para a gente é mais importante, porque é o meio de comunicação mais rápida que chega, né,
para as pessoas, né? Fora tudo isso, tem uma junção de um pouco apresentar o pessoal, de fato, para a sociedade, quem é o pessoal, qual que é a ideia do partido, apresentar também os verdadeiros problemas que a cidade enfrenta, apresentar também o que é uma prefeitura. A gente tem um prefeito hoje que é um prefeito TikToker, né? Que não sai das redes sociais e muitas vezes o que ele passa para a gente é mentira, né? Fica contando um monte de lorota nas redes sociais, mas isso chega muito rápido para as pessoas e a impressão que dá que é um dos prefeitos que mais trabalha na cidade de Guarulhos. Mas esses exemplos de prefeito, igual o prefeito Lucas Sanches em Guarulhos, tem várias cidades que o PL governa, né? Não só o PL, mas como a extrema-direita. Você pega em Sorocaba, tem o Manga, o estilinho é o mesmo. Você vai aqui para Itaquaquecetuba, tem o Boix, é a mesma coisa. Então, você vê que é um estilo de governar nas redes sociais, mas quando você vai no problema mais a fundo mesmo, a cidade continua esburacada, os rios continuam sem assoreamento, a população continua sem atendimento na saúde, falta remédio, falta medicamento, a educação falta vaga. Então, quando você pega o problema mais a fundo, você vê que de fato existe esse problema. E eu acho que o Pessoal Cast ele vem para isso, para divulgar o que a mídia de Guarulhos ela não divulga. E a gente vê realmente o modus operandi, né? Também, você citou Itaquá, a gente viu agora, né, nesse último ano, o prefeito copiando, né, o famoso rodeio de Itaquá, fazendo a sua própria versão ali, que era o Guarulhos Fest, né? E o que ficou depois foi um rastro de destruição que se mantém até hoje, né? Com as chuvas, enfim, aconteceu vários alagamentos também. A gente teve uma situação bem precária. E uma das formas de denunciar isso também são as redes sociais, né? Mas muitas redes sociais, por vezes, né, mesmo que noticiam, não colocam um problema real, né? Coloca assim alagamento, mas não diz de onde que ele surge, né? Ou não faz essa conexão. Também eu acho que a rede social acaba querendo ou não sendo um pouco mais mastigada, né? Então ela chega para o público mais mastigada, né? Então, como você acredita que a gente, assim, sem perder o rigor, sem perder a qualidade, sem perder a linha política, né, para atingir o grande público, qual vai ser como se fosse a nossa linguagem, né? A gente precisa ter uma linguagem popular, mas não uma linguagem sensacionalista, uma linguagem apelativa, que é a linguagem da direita, né? Que eles fazem bastante isso. Ó, quando eles vão noticiar alguma coisa, sempre é prefeito petista, vereador não sei o quê, esquerdistas, né? Então, como a gente segue, né, nessa linha? Como a gente segue uma linha, mas uma linha que, né, tem um rigor ali, né? Não só o rigor necessariamente na notícia, mas o rigor de não cair na mesma armadilha da direita. Isso que você coloca é importante, porque quando você cria um meio de comunicação, você precisa ter uma estratégia política para que esse meio de comunicação não vire algo de rotineiro, né? O que um pouco do que já acontece nesse sentido. Por isso que esse espaço aqui tem que ser um espaço para a gente entrevistar parlamentares, mas entrevistar também lideranças comunitárias, né? A gente tem que ir no problema mais ao fundo. Então, tem um problema lá no Pimentas, precisamos trazer a liderança do Pimentas para cá, entender qual que é o problema, o que está acontecendo, e a partir disso, a gente, quanto partido, a gente tem um vereador na Câmara Municipal, a gente começar a pautar também o nosso vereador na Câmara Municipal a partir dos problemas que a gente tem na cidade. Né? Mas a gente só vai encontrar esse problema na cidade a partir do momento que a gente está dialogando com a população. Né? Por isso que eles têm que ter um espaço de comunicação o mais aberto possível. A gente tem que ter um diálogo, igual eu falei, com a Câmara Municipal, então tem que trazer os vereadores aqui, não só o vereador do PSOL, mas vereadores do PT, vereadores do PCdoB, vereadores desse campo mais progressista nosso, para que a gente possa entrevistar também, saber qual é a leitura política de cada um deles. A gente precisa entrevistar também o cara que é presidente de um time de futebol, precisa entrevistar uma pessoa que é presidente de uma associação de bairro, precisamos entrevistar também alguém voltado da questão mais do meio ambiente, precisamos entrevistar alguém, hoje a gente tem aqui um espaço multiétnico aqui, né, dos indígenas de Guarulhos, precisamos também entender esse espaço, trazer para a população para fazer essa discussão, precisamos entrevistar uma mãe, um pai de santo de religião de matrizes africanas, precisamos entrevistar um pastor progressista que se a gente tiver na cidade, para poder entender essa evolução dessa questão mais, desse meio mais religioso, esse meio mais evangélico. Precisamos trazer padres aqui progressistas para poder dialogar com a gente, o papel da Igreja Católica hoje dentro da sociedade. Precisamos trazer aqui entre entrevistas de companheiros e companheiras que estão nessa questão da negritude, a questão LGBT, precisamos entender. Agora a nossa companheira que é a Hilton sendo atacada, cometendo crimes contra ela, inclusive aqui o vereador de Guarulhos, o Kleber, fazendo um discurso criminoso, um cara desse precisa estar na cadeia, a forma que está sendo feita com a nossa companheira Erika Hilton, então a gente precisa começar a trazer as pessoas um pouco para divulgar, para entender, para poder debater esse tema a fundo, né? Só pegando um gancho importante dos meios de comunicação é isso. Nunca se deu tanta importância para a comissão das mulheres na Câmara Federal como tá tendo agora, né? Tem uma influencer nas redes sociais que até comenta sobre isso, né?
E o nosso papel aqui tem que ser esse papel, um pouco tá explicando, um pouco tá discutindo. Eu tenho certeza que a população de Guarulhos não sabe quem preside a Comissão de Mulheres na Câmara Municipal de Guarulhos, a Comissão de Meio Ambiente, de Habitação, de Educação, e esses temas precisam estar na mesa, a gente precisa estar divulgando isso para que a gente possa deixar a população mais informada possível, né? E é isso, né? Você aí colocou um ponto que vai ser importante, que nosso podcast é muito plural, né? E pretende-se ser bastante plural. E pluralidade que ainda não combina muito com a nossa cidade. Nossa cidade é enorme, ela é muito grande territorialmente falando, né? Então ela vai ali, pega do leste do leste de São Paulo, né? Zona norte de São Paulo. E uma coisa, pelo menos, que eu sinto, né? Eu sou do Pimentas, né? Ali no finalzinho, já no Vilani, nascido e criado a vida inteira, é que a gente, por vezes, né? A gente falou o Guarulhos Total, vive deslocado, né? Um bairro do outro, parece que não tem ali noção do que acontece. Às vezes a gente sabe o que acontece no outro bairro quando é tragédia, né? Notícia de alguém que, enfim, aconteceu algum crime ou alguma coisa que choca ali mais que vai. Mas os problemas a fundos, né? Que às vezes são problemas comuns, a gente não tem essa noção, né? Então, por exemplo, alagamento. Alagamento, o Vilani sofreu, né, toda a sua história, pelo menos desde que eu era criança, né? Enfim, eu tenho 24 anos, desde que eu era criança eu lembro ali da região do Vilani alagar, porque tem toda uma questão com a prefeitura e tudo mais, que está sendo resolvida a passos muito, muito curtos, isso já há anos, né? Então, a gente pega outras regiões de Guarulhos, também tem o mesmo problema, né? Que é alagamento. Então, não é uma coisa isolada, mas parece que às vezes, né, não existe essa conversa, essa conexão também, né? De sentido de Guarulhos. Você acredita que isso acontece porque, vamos colocar, não existe uma identificação como eu posso dizer, tipo, uma identificação como ser guarulhense, né? Porque Guarulhos era muito colocado historicamente, né? Como uma cidade dormitório, né? Então, uma cidade que as pessoas vêm dormir e depois vão para São Paulo trabalhar. Hoje eu acho que isso está mudando um pouco já, né? Até pela relação ali da economia, né? Que está se alterando aqui em Guarulhos. Mas você acha que existe uma dificuldade das pessoas, principalmente acho, talvez da juventude? Quando eu falo de juventude, não estou falando só os jovens, adolescentes, estou falando 30, 40 anos ainda tendo desse recorte de juventude, mas de se identificarem como guarulhenses, né? E por de fato, assim, vamos se colocar a par da política da cidade. Na verdade, o que acontece? A cidade de Guarulhos ela cresceu e ela cresceu de forma descontrolada, né? Não houve-se um planejamento para a questão da cidade de Guarulhos. Eu vou pegar um pouco mais para trás, quando você pega a gestão do Almeida, prefeito na cidade de Guarulhos, a especulação imobiliária na cidade de Guarulhos cresce gigantescamente, assim, descontroladamente, né? Feito torres para tudo quanto é lado. Torres, inclusive, em terrenos que não caberia uma torre, né? Então, o governo ali do Almeida aconteceu isso, não teve nenhum tipo de investigação, Câmara Municipal, então acabou se fazendo de qualquer jeito, porque quando você sobe uma torre de 14 andares, tem um número de moradores ali. A UBS, que é do bairro, ela não vai sustentar mais esse número de moradores, a creche não vai sustentar mais esse número de moradores. O esgoto que passa por ali não vai sustentar esse número de moradores. Então precisa ter um planejamento um pouco para isso, e se cresceu uma especulação imobiliária até de forma estranha aqui na cidade de Guarulhos. Quando vem o governo Gucci, a coisa descamba de vez, né? Porque aí começa mesmo tudo quanto é lado e começa agora a ir para os bairros, né? Você começa a levar essas torres mais aos bairros. Sem um planejamento qualquer, sem nenhum tipo de coisa. Quando a gente faz a luta para não privatizar a Sabesp, a gente sabia exatamente por conta disso, porque quando você privatiza, a empresa está pensando no lucro, acima de tudo. Então a qualidade da água diminui, a qualidade a forma que é tratado o esgoto diminui, porque a empresa está visando sempre o lucro, né? Estranhamente, Guarulhos sempre teve problema com enchentes, alagamentos, né? De grandes proporção, de pequenas proporção. Mas a partir do momento que a Sabesp é privatizada, você pode perceber que essas enchentes ela aumentam de forma desproporcional, né? Locais que não alagavam hoje alagam. O número de pessoas que estão sendo mortas pela enxurrada em Guarulhos, ela cresce, né, do último ano para esse ano. E o que precisa ser feito é investigar exatamente a fundo isso, essa privatização da Sabesp. Se eu não me engano, acho que a Fernanda entrou com um pedido de SEI, Fernanda Curti, que é vereadora do PT, entrou com um pedido de SEI para poder ser investigada. Essas obras da Sabesp estão sendo feitas pela cidade inteira. E a gente precisa cobrar também os nossos parlamentares de esquerda e progressista, né? Eu sei que teve uma visita agora, o Edmilson estava visitando inclusive um galpão na Dutra, que pode ser um indício sobre esses alagamentos. Eu não sei que relação diretamente tem isso, porque o galpão está do outro lado da Dutra, a cidade de Guarulhos está do lado de cá, então precisa entender melhor isso. Era bom que ele explicasse isso para a gente, qual é a relação direta que tem o galpão, mais de 300 mil metros quadrados que estão fazendo na Dutra ali.
próximo ao SECAP, com a relação das enchentes, né? Para a gente poder entender melhor isso. Com esse crescimento da cidade, o que a gente tem? Eu calculo aí que mais ou menos de 20 a 30% de pessoas de Guarulhos trabalham em São Paulo. Né? E muita gente, com esse crescimento dessas torres, vem muita gente de São Paulo morar em Guarulhos. E aí você acaba perdendo um pouco de identidade mesmo, né? A identidade de guarulhense e tal. Fora tudo isso, Guarulhos não tem ainda, nenhuma prefeitura tem um marco na cidade para poder também ter esse incentivo. Putz, isso aqui é minha cidade. A gente tem o maior aeroporto da América Latina, então passa muita gente pela cidade de Guarulhos, mas as pessoas passam pela cidade de Guarulhos. As pessoas não ficam porque não tem por que ficar em Guarulhos. Vai ficar o quê? Não tem um atrativo, não tem nada. Né? Quando você comenta que o prefeito usou dos outros prefeitos, que não é só de Itaquá, viu? Isso é um modelo da direita no estado de São Paulo em todo. O Guarulhos Fest Show, eu não sou contra o show em si, a pessoa ter o show, porque é importante ter o processo de lazer, processo de cultura, mas é um negócio que foi feito de forma empurrada, acabou tirando um espaço que era um espaço de alagados, né, que evitava enchente ali naquela região do SECAP. Hoje a gente vê que foi totalmente devastado pela questão, não tinha nascentes de água ali, acabou com as nascentes de água, então tem uma questão ambiental também. Mas a gente tem um processo que só tende a piorar com esse prefeito que está aí, que é um pouco disso, a gente não consegue ter uma identidade de Guarulhos, algo de Guarulhos que identifique as pessoas e fala, puta, aqui é minha cidade, aqui é bacana. Quando você vai procurar um espaço de lazer na cidade de Guarulhos, a pessoa vai no Bosque Maia ou vai lá no Fracalanza, né? Ou no Fracalanza, para poder levar as crianças, para poder passear, isso, aquilo outro. A gente não tem um outro bosque na cidade, a gente tem espaço, áreas verdes, para que seja feito isso, né? Então a gente precisaria construir um pouco mais nesse sentido, ter mais investimento. Uma coisa importante que a gente tem é a Fazenda da Candinha, que está lá no Lavras, que é um espaço da cultura negra. Podia ter feito um investimento lá para ser um espaço de visitação, de museu, de arte, de cultura, de religiosidade. E a gente não tem, o que a gente tem é algo totalmente abandonado desde do governo Almeida até hoje. Passou pelo Almeida, dois mandatos do Guti, agora o Lucas Santos. Tenho certeza que a Fazenda da Candinha vai continuar do mesmo jeito, porque não se tem um investimento claro do que precisa fazer ali, não só ali, mas em outros pontos da cidade que poderia ser feito. Então, eu acho que a identidade passa um pouco por isso também. A gente até tem a universidade lá no Pimentas, a Unifesp, mas a Unifesp também tem esse problema. Muita gente que estuda na Unifesp não é da cidade, né? Muita gente que vem é de fora. Mas a gente precisa criar algum mecanismo, né, para poder ter essa identidade, né? De falar, putz, aqui é minha cidade, é bacana, é legal, e aqui que eu moro tem esse espaço que é bacana, é diferenciado, e a gente não tem isso hoje. Só um parênteses aí, né? A Fazenda da Candinha foi abandonada, né? Um espaço histórico de extrema importância para a cidade, foi abandonada. O Conselho do Patrimônio Histórico, né, reivindicou e vem reivindicando, né? Eu também acho que vale a gente deixar também aí o convite para eles, ao Peterson, né, meu amigo, Mário, também fazem parte do Conselho do Patrimônio Histórico, representavam a Unifesp lá. Aí entrou, enfim, um cara lá que acabou retirando a representação estudantil, né? E a gente está aí na luta de conseguir garantir que ela volte. Então acho que é importante a gente trazer eles aqui para garantir essa denúncia também, né? Vou deixar já o convite, depois vou formalizar, porque é uma questão muito importante, né? E é isso, né? A gente tem até um livro, né, que diz Guarulhos tem história, né? Guarulhos tem história. A identidade, ela se cria a partir de uma história, né? Então a história, na verdade, ela vem, né, para fomentar esses projetos de nação, né, e o projeto de identificação mesmo. E Guarulhos, né, totalmente abandonado no sentido histórico, no sentido cultural, né. Quando a gente pega São Paulo, que tem vários problemas também, né, São Paulo, enfim, é cheio de problemas, o prefeito também, mas sobre luta de muita gente que faz a luta, faz ali a reivindicação, ainda consegue manter, né, seus patrimônios, consegue manter os espaços ainda de cultura, de lazer, brigando muito, mas Guarulhos precisa criar, né, esses espaços. Então, por exemplo, lá no Pimentas, lá no Vilaninha, a gente não tem nada, né? Eu mal me lembro ali daquelas praças que foram sendo criadas, que é aquela praça que tem alguns equipamentos ali para criança e algumas coisas geriátricas, né? Mas é uma praça que não tem nada. Aí os caras. E mesmo assim as pessoas ocupam, é interessante, né? Porque só tem alguns poucos equipamentos nos bancos e as pessoas ocupam ali aos finais de semana, porque é o lugar que tem, né? E aí, acho que o Guarulhos se soma que o lazer é ir, sei lá, pro shopping no final de semana. O único espaço de lazer que tem é o shopping. Então, enfim, é um problema
Que muitas vezes é proposital, né? Sim, a pessoa ir exato. pro shopping porque você Sim, valoriza o comércio, o capitalismo, sim, e se, não, pra que criar praça? sim, Põe todo mundo dentro do shopping lá, exato, o pessoal vai né? consumir, vai gastar, é um pouco isso. Para as famílias no geral, né? Eu cresci assim, o passeio era ou ir no McDonald's, ou ir Exatamente. no calçadão de Guarulhos, né? E esse é o passeio ali, né? A pessoa não tem acesso a teatros, a cinema. E aí uma coisa que você falou, né, que tá ligado também a isso, mas de a questão do crescimento desenfreado da cidade é a mobilidade urbana, né? Que é um dos maiores Nossa, fantasmas de Guarulhos. mas é E horrível. aí, novamente ali como você falou, dos prédios que vão nascendo, eu vejo ali que na região do Pimentas, né, no próprio Vilani, ali nas beiras do Vilani, ali que pega o Marcos Freire, Angélica, tá se criando muitas torres, agora tá se fazendo, né, a Sabesp tá furando tudo e tá a torre crescendo, e a cidade se afogando em trânsito, né, Juscelino já tá, a estrada ali do Itaim já tá, enfim, Região do lotada. Tabuão inteira. Região do Taboão inteira, tudo lotado de trânsito. Então, a gente tem um dos maiores fantasmas de Guarulhos aumentando agora o problema, né? Porque está se construindo mais casas, mais prédios, né? E a cidade não tem um planejamento de mobilidade urbana. E às vezes, por exemplo, mesmo se você quer ir no shopping internacional, para você sair da sua casa, você vai sair de um extremo ou do outro, para chegar no shopping internacional é 1, 2 horas com trânsito até no final de semana, né? Que tá, enfim, ali, agora você pega adulto, tá direto parada. Então também isso é um problema muito sério, né? E acho que talvez um dos maiores fantasmas de Guarulhos, né? Mobilidade urbana é um problema sério, cara, porque o que acontece? Guarulhos, todos os governadores que a gente teve no estado de São Paulo são governadores de direita, nunca olharam para a cidade de Guarulhos como deve olhar. O trem que trouxeram para Guarulhos, ele é um trem que ele ajuda, mas ele não resolve todo o problema. Eu tenho ido para São Paulo, pelo menos umas 2 vezes por semana, eu tô na direção estadual do pessoal também, né? Assumi agora a Secretaria de Organização Estadual do PSOL, e eu tenho ido para São Paulo e muitas vezes eu vou de trem, porque é muito prático, né, de trem, né, para Barra Funda, então é mais rápido e mais econômico também, né? E eu tenho andado de metrô em São Paulo, é uma facilidade gigantesca. A maioria das pessoas que eu conheço em São Paulo não tem carro. Eu falei, putz, mas como que é não ter carro, né? Eu tenho um carro aqui em Guarulhos, porque pra onde você vai em Guarulhos você tem que ter um carro para poder andar, porque você não consegue andar de ônibus, porque chegar numa reunião, um compromisso, o ônibus você chega atrasado, a qualidade do transporte público em Guarulhos é horrível, e o metrô lá é uma facilidade gigantesca. E eu fico assim, cara, como é que pode, né? Tantos governadores passaram pela cidade de Guarulhos e a gente não teve ainda o planejamento de montar, de ter uma linha de metrô em Guarulhos que ligue ou ao Tucuruvi ou a Penha, que está aqui do lado, sabe? É muito rápido, sabe? Então a gente não tem essa estrutura. Parece que agora tem um planejamento, que já está investido, mas parece que já tirou uma parte do dinheiro, então a gente não sabe como é que tá. Mas eu acho que o que vai resolver o problema da cidade de Guarulhos é o metrô, cara. Eu não vejo uma outra solução. Igual você falou dos Pimentas, eu moro no Tabuão. Eu levo de carro, às vezes, para chegar na Barra Funda, um horário que não seja horário de pico, eu levo em torno de 40 minutos para chegar lá na Barra Funda, saindo do Tabuão, onde eu moro, de Guarulhos até a Barra Funda. Às vezes, para mim sair daqui do centro de Guarulhos, que a gente está, para mim poder chegar na minha casa, eu levo 1 hora e meia. 1 hora e meia, sabe? É um trajeto de 25 minutos, 20, 25 minutos. Eu fico preso ali na Jamil João Zarif, que é o trânsito ali da rotatória, próximo ao Jardim Marilena, ao Açaí ali, o atacadista, que só piorou o trânsito depois que aquele supermercado, aquele atacado foi construído ali. Ali você fica muitas vezes parado 40 minutos no trânsito. Para o trabalhador isso é horrível, sabe? O trabalhador perder durante um dia 2, 3 horas de ida e volta de viagem é muita coisa. Para uma mãe que precisa chegar em casa para poder cuidar do filho, para o pai que precisa chegar em casa. É horrível esse processo, então, de mobilidade urbana de Guarulhos. E não tem um projeto para isso. Aí você vê o prefeito anunciando agora, vamos fazer o primeiro viaduto na cidade de Guarulhos. Fazer viaduto só não resolve se você não tiver um planejamento para a cidade. É mais um puxadinho para a cidade de Guarulhos, que vai ficar com um monte de puxadinho. Vamos fazer um viaduto ali, vamos fazer isso, aquilo. Né? Eu acho que, inclusive, eu quero pedir para os nossos vereadores, inclusive, investigar essa obra desse viaduto, para não ser mais um elefante branco, igual foi a obra do Rio Baquirivu, que foi feito um empréstimo, foi gastado milhões, e a obra do Rio Baquirivu continua da mesma forma. Algo que seria entregue no ano passado, no meio do ano passado, ela continua parada. Então, divulgar obras grandes é importante. Nós precisamos saber o que é essa obra grande, de onde está vindo, de que forma que está vindo. Abriu um processo de licitação, não abriu, porque a gente sabe que esses governos de extrema-direita que adoram ganhar um dinheirinho de corrupção gigantesco, né? Então a gente precisa investigar e tenho certeza que esse governo do Caxias é mais um governo que vai estar atolado em corrupção, como foi o Manga lá em Sorocaba que foi caçado, e eu tenho certeza que uma hora estoura também. Então nós precisamos pedir para os nossos vereadores que investiguem de fato
que obra é essa, porque uma obra de viaduto vai muito dinheiro, precisamos saber de onde está vindo o dinheiro, de que forma que está vindo, qual que é a empresa que está sendo contratada, isso é importante ficar em cima do que está sendo feito, né? E acho que não vai resolver o problema da cidade de Guarulhos, porque o comércio local cresce, né? Então, antigamente você tinha um centro, só o centro no centro de Guarulhos, comércio no centro. Hoje não, hoje tem comércio por todos os bairros. Então isso cresce e conforme esse crescimento, fora as torres que vem crescendo, o número de carro, de pessoas aumenta muito nos bairros e acaba gerando esse trânsito que é horrível, né? Então a gente precisa encontrar alternativas. Mas para Guarulhos a única alternativa que eu vejo, primeiro, é a questão do metrô, segundo, é o transporte público precisa melhorar. Não dá para você ficar uma hora e meia dentro de um ônibus desconfortável, ruim, cheio. Precisa aumentar no número de ônibus circulando, porque não dá para você enfiar 70, 80 pessoas dentro de um ônibus que cabe 30, 40 pessoas, é horrível. E a gente precisa melhorar muito, mas precisaria ter um plano sério sobre isso. Na minha opinião, inclusive precisaria fazer uma auditoria do transporte público na cidade. A gente precisa saber quanto que a Guarupaz está ganhando de dinheiro hoje, porque quem controla a catraca é a Guarupaz. Não é um agente da prefeitura que fica fazendo esse controle. Então a gente não sabe quantas pessoas passam, porque uma parte do transporte público é subsidiado, né? A prefeitura paga uma parte, né? Outra parte quem paga é a população de Guarulhos. Mesmo assim, a passagem de Guarulhos é uma das mais caras do Brasil. Uma das que mais teve aumento, né? Mas mais teve aumento, mais caro do Brasil. Eu acho que faltou ação dos nossos vereadores na Câmara, precisaria ter pegado um pouco mais pesado nessa questão da passagem. Se eu não me engano, acho que eu vi a Fernanda fazendo um vídeo falando um pouco sobre isso, alguma ação, mas depois eu não vi nenhum outro parlamentar nosso falando um pouco sobre isso, que precisa falar, não dá para deixar passar batido. A gente precisa cobrar o prefeito das ações que ele vem fazendo, né? Isso pra gente é importante, porque já se cometeu uma responsabilidade gigante quando o Gucci ele fala, eu congelei o IPTU. É uma responsabilidade gigantesca você congelar o IPTU. Pra você ter uma ideia, Guarulhos hoje arrecada menos que Campinas. Só que a população de Guarulhos é maior que a de Campinas. É muito maior que a de Campinas. E Campinas hoje arrecada mais que Guarulhos. Por quê? Por causa dessa responsabilidade do prefeito de congelar o IPTU durante esse tempo inteiro. Porque é um imposto que é importante para a arrecadação do município, para construir as coisas, para você melhorar a questão da saúde, a qualidade de vida das pessoas, medicamento e tal, isso e aquilo. Quando você congela isso durante 8 anos, o impacto financeiro no final da prefeitura é gigantesco. Sabe, você pode tentar dar desconto de forma gradual, agora você congelar, isso tem um impacto gigantesco no orçamento da cidade e acaba gerando um prejuízo para a cidade de Guarulhos, né? Então foi de uma responsabilidade gigantesca. Esse prefeito já foi irresponsável de congelar esse primeiro ano. Não acho que tem que dar o aumento real, mas eu acho que tem que fazer isso de forma gradativamente para que a gente possa voltar a arrecadar e parar com essas irresponsabilidades, porque depois que um governo progressista assumir isso, a bomba acaba caindo para cima desse governo, porque em algum momento você vai precisar aumentar, voltar ao valor do IPTU, porque a cidade ela vai começar, a cidade está crescendo, ela está arrecadando cada vez menos, e conforme você arrecada cada vez menos, você não consegue manter a estrutura para a população. Então são governos irresponsáveis, esses governos de direita, né, que precisa ser combatido e precisa passar para a população, de fato, o que está acontecendo. Esses são governos que beiram ao populismo, né? Isso, mesmo que a gente tenha agora um prefeito de TikTok, o Gucci já estava um pouco nesse sentido, né? Já estava garantindo bastante produção, bastante vídeo, né? Tava muito focado nas redes sociais também, né? Eles já tinham entendido ali, assim como toda a direita, né? E a extrema-direita já tinha entendido ali a lógica das redes sociais. Mas uma coisa que você falou interessante do transporte, né? Como eu moro ali na região do Vilani, que faz fronteira com Itaim Paulista, muitos de nós, né? Quase todos ali que eu conheço, todos do meu círculo ali do Vilani, preferem ir pro Itaim Paulista pegar o trem do que se arriscar a pegar o Armênia ou qualquer um ali dentro de Guarulhos, porque é bem mais rápido, né? A gente consegue. Mas mesmo agora, né? Pelo menos nos últimos 2, 3, 4 anos, aquele mesmo trajeto que eu sempre fiz, enfim, desde que eu comecei a trabalhar para São Paulo, é esse esquema, né? Agora o trânsito você fica 20, 30, 40 minutos, uma coisa que você fazia antes em 5, né? Porque o trânsito começou a aumentar também numa dessas saídas, né? Que é a saída para o Itaim Paulista. Então a gente tem, enfim, um crescimento totalmente desproporcional, como você disse, né? E nada está acompanhando. As escolas não estão acompanhando, né? As vagas nas creches não estão acompanhando, as vagas nas escolas da prefeitura, as vagas das escolas estaduais, não estão acompanhando o crescimento da cidade, né? Na verdade a gente está vendo o contrário, né? O fechamento de salas, o fechamento noturno, né? Surrando mais e mais alunos,
né? E no caso da prefeitura aqui de Guarulhos, eles estão, né, meio que privatizando a educação, abrindo creches ali de forma irresponsável ali com parcerias, né, sem que não tenha, enfim, não tenha às vezes o mínimo necessário ali para realmente se tornar uma creche também. Então, a gente vê aí que ele fala assim que vai zerar a fila da creche, que vai arrumar vaga para todo mundo, né? Sempre nesse estilo mais populista mesmo de colocar na rede social, de chamar atenção, dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a qualidade não existe, né? Então fica e a população, infelizmente, às vezes não consegue ter noção disso, né? Que não basta ela ter a vaga numa creche, mas tem um espaço que de fato acolha, por exemplo, aquela criança, né? Enfim, então, a gente, enfim, né, essa situação que a gente está vivendo em Guarulhos, né, não é uma situação nova, ela tem uma continuidade dos últimos governos, né, dos últimos governos de direita e agora um governo do PL, também ali que começou ali rompendo um pouco com a antiga gestão, né, porque o Lucas várias vezes ele joga, né, umas certas críticas e certas posições ao Guti, né, e eu queria entender qual que é essa relação, né, do antigo prefeito com esse prefeito de agora, se o governo ainda se mantém, se é uma relação que realmente, porque às vezes ele joga, né, algumas coisas ainda, fala que a culpa é do antigo prefeito, que o antigo prefeito não fez aquilo, né, porque ele no começo da campanha não teve tanto apoio do Guti, né, o Guti estava apoiando outro candidato. Então, é só uma coisa ali para inglês ver nas redes sociais, mas dentro o governo está de outra forma, ou eles realmente estão ali rompidos a certo nível? Eu não diria um rompimento, porque quando você mantém um dos principais secretários de um governo no outro, por exemplo, o secretário de Finanças do Guti e do Lucas é o mesmo. Então é o cara que, né, que faz os contratos, que faz os pagamentos. Não só esse, né, mas o Lucas manteve um monte de gente do governo Guti no seu governo, né? Inclusive a base da Câmara Municipal que era do Guti é a mesma base que é do Lucas hoje. Então tem o líder do governo do Lucas Sanches na Câmara, que é o Geraldo Celestino, era o vice-líder do governo do Guti na Câmara Municipal. Então sai um governo, entra outro, de direita continua o mesmo. A disputa dos dois é fora desse âmbito de prefeitura, porque eu tenho certeza que tinha muita coisa errada do Guti nesse governo. O Lucas não denunciou nada do Guti. Falar isso não aconteceu por conta do Guti, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, ó, aqui teve desvio de dinheiro, aqui teve problema na saúde por conta disso, ó, o transporte dessa forma. Isso não teve. Isso não teve, né? Eu não vi o Lucas, pelo menos, falando nada sobre isso. Agora, quando alguma coisa não está funcionando, ele fala, não funciona por conta da antiga gestão. Não entregou o uniforme escolar o ano passado, não, mas a culpa foi da antiga gestão que eu não entreguei o uniforme. Que é isso, gente? Não tem antiga gestão. Agora é você. Então precisa se preparar para isso. Prometeu que entregaria o uniforme para todas as crianças no primeiro dia de aula. Mentira, mentiu. Tem criança que não recebeu uniforme até hoje, nem uniforme nem material escolar. E é muito na linha. E o próximo, esse ano ele só antecipou. O próximo ano vai ser a mesma coisa, vai entregar mais depois. Então, assim, é um governo muito parecidos, né? Porque são governos neoliberais, são governos de direita, são governos que têm o mesmo pensamento. Governos bolsonaristas, né? Não pensam no povo. Né? Eles pensam neles próprios. A disputa dos dois é uma disputa. O que acontece, minha opinião? O Lucas, o Thiago Surfista é o vice do Lucas Sanches. E o Lucas, na minha opinião, precisa meio que se livrar do Thiago Surfista para a próxima gestão, né? Já pensando na próxima gestão em 28, né? Ver como esses caras pensam na política. Então precisa eleger o Thiago Surfista federal. Só que a vida do Thiago, do surfista, não tá tão fácil, né? Porque você tem, nesse mesmo raio espectro de direita, você tem o Kleber Ribeiro, que é vereador de extrema-direita, que, na minha opinião, deveria estar preso, né? Não deveria estar solto, né? Um bandido, esse Kleber, deveria estar preso. Um cara que é homofóbico, machista, racista, preconceituoso com as religiões de matriz africana, um cara desse deveria estar preso, deveria estar solto. Que é candidato a deputado federal, e você tem o Guti, que é candidato a deputado federal. Então, são 3 candidatos no mesmo espectro político, que um tira voto do outro e a disputa está aí. Então, eles precisam apagar o Guti para poder crescer o Thiago Surfista, para se eleger federal. Então, a disputa deles estão aí, não está dentro do aspecto de porque foi feito um acordo de cavaleiros, na minha opinião. Não mexe nisso que é meu, nisso que é aquilo, porque eu tenho certeza que o Guti deve ter gente no governo até hoje. Sabe? Então é um acordo de cavaleiros que eles fazem e é nesse sentido. Então não existe uma briga, né? O que existe um pouco é isso. Então o governo, primeiro, que é um governo muito inteligente politicamente, na minha opinião, um governo que vem minando as suas oposições,
né, as pessoas que vêm atrapalhando o seu caminho. Você pega o delegado Mesquita, foi um dos vereadores mais votados da cidade. Tem uma série de problemas, eu acho que abuso de autoridade. A gente fez uma parte de vídeo já falando sobre isso, as coisas que ele vem fazendo na cidade de Guarulhos. Tem um monte de problema. Mas agora o que me parece é que tem outro delegado na cidade de Guarulhos, né, que está fechando aí. Na minha opinião, inclusive, precisaria fazer uma discussão mais a fundo sobre isso, né? A gente do pessoal, vamos pensar em pautar, né, a nossa reunião do diretório, um debate mais a fundo sobre isso, esses fechamentos que eles estão fazendo nas periferias das adegas, né, com a simples justificativa, a lei do silêncio, vamos acabar com os pancadões. Eu acho que tem problemas aí em pancadões, precisamos ver o que é problema e o que não é problema. O que não dá é para você sair fechando tudo, inclusive comércio de gente que é pai de família, e precisamos discutir muito sério essa questão, vamos acabar com os pancadões. Beleza, nós vamos acabar com os pancadões, mas qual é a alternativa que a gente tem para essa juventude? Porque é jovem. Qual a alternativa que nós temos para essa galera? Isso, na verdade, passa a ser até, como é que fala, um racismo cultural, na minha opinião, né? Porque, de fato, é uma cultura se ter o baile funk, se escutar o funk, né? A gente precisa um pouco discutir essas vias, o que é, o que não é. Mas o que não dá é o seguinte, ter esse abuso de autoridade que está acontecendo, a forma que está sendo feita, acho que é muito ruim. Sobre isso, né, teve um dia, acho que foi até uma das primeiras vezes que eu estava na inauguração de um parceiro meu do Vilani, né, o Igor, que tem uma adega lá no Vilani. Enfim, era segunda ou terceira semana que a adega estava funcionando. Ele tava com som baixo, né? Começou a aglutinar algumas pessoas na frente da adega, mas nada demais. Do nada chegou um carro da GCM, depois 2, depois 3. Eu acho que no final tinham 6 carros da GCM. Os caras saíram do carro com um fuzil na mão pra uma adega que não tava minimamente lotado, não era um baile funk. Então, mas isso é para redes sociais. Sim. Isso é para mostrar para as redes sociais. Ou esse outro delegado, vou pegar o nome dele depois aqui nas redes sociais e passar. É bom nem divulgar também para ninguém acompanhar. Mas ele deu um enquadro num rapaz de moto esses dias. O rapaz falou: eu não vi o carro de polícia, derrubaram ele da moto. O cara tava chegando do trabalho, trabalhador chegando. Você não viu? E o cara, ele tem direito de não enxergar, não ver e tal, mas você não pode derrubar uma pessoa da moto da forma que foi um trabalhador. Mas, para além disso, cara, o que eu acho, a minha opinião? Eu acho que a gente tá entrando numa lógica que é o seguinte. É engraçado, né? Você entrar para poder fechar uma adega que tá acontecendo um baile funk, ou que tá tendo um som um pouco mais alto, ou que tem uma aglomeração a mais de pessoa. Mas é engraçado como eles não conseguem achar onde que é a biqueira, onde é que o tráfico tá organizado, onde é que tem de fato o tráfico. Isso eles não conseguem achar. Porque eles não vão atrás. Agora, você ir lá numa adega, que é simples, né? Porque apesar que o cara que abriu uma adega, muitas vezes é o trabalhador, é a renda do cara, sabe? É uma MEI. Tem a adega de um amigo meu que foi fechada esse dia lá no Jardim Marilena também, que é a adega do Neném, sabe? Neném conheço, sabe? É casado, tem filhos, é a renda dele lá. E é isso mesmo, não tá batendo absolutamente nada. Chegou mais de 8 viaturas da GCM, mais esse delegado que eu tô falando, mais gente da Prefeitura Municipal de Guarulhos, para poder fechar uma adega que não tinha necessidade nenhuma, sabe? Enfiou multa, ele vendia doce na adega dele. Eles não tinham que multar porque estava tudo regularizado a adega dele. Você sabe qual foi a multa que meteram nele? Isso aqui você tem licença para vender bebida, não para vender doce. Aí multaram o cara porque ele vende salgadinho e vende doce. Olha o cúmulo do absurdo. Mas por que eu cheguei nesse assunto? Porque é mais um delegado que acho que a prefeitura faz uma movimentação, como eu falei, é um governo muito inteligente, faz uma movimentação para meio que bater de frente com o delegado Mesquita, para não deixar o delegado Mesquita crescer. Porque o que esse cara tem feito na cidade é muito parecido com o que o Mesquita ele vem fazendo, sabe? Então existe... Agora a gente não tem um delegado, agora a gente tem 2. Né? Pobre da população periférica, população negra, população trabalhadora, juventude... pobre dessa população, porque a gente sabe que o extermínio muitas vezes da juventude, da população negra, muitas vezes é feita pela polícia, né? Muitas vezes não, é feita pela polícia. Então isso a gente precisa combater, e esse tipo de ação que a prefeitura vem incentivando a fazer só aumenta cada vez mais esse tipo de agressão a essa população nossa, né? Mas agora que você puxou um pouco a questão do deputado federal, né, das projeções aí que a extrema-direita está tentando, né, a gente sabe também que todos eles têm a mesma lógica, né, rede social. Kleber mesmo é né, ele já arruma problema onde ele vai, porque ele quer isso, né, problema, like, falsificação, né, tem aí
que ele usou dinheiro público para custear aquela caminhadinha, né, da dieta do Nicolas, né, aquele teatro. Mas sabe o que me deixa mais curioso, o Will, é que é o seguinte, o Kleber usou o carro da Câmara Municipal para poder viajar, numa caminhada mentirosa, né, para tentar libertar um presidiário, um cara que atentou com o golpe da nossa democracia, acabar com a democracia brasileira, né, que é o Bolsonaro, tá preso. Ele usou o carro oficial, gasolina, provavelmente a gasolina com dinheiro público, e não se viu mais falar nisso, né? Tenho certeza que muitos vereadores por aí também acabam viajando com esses carros da Câmara Municipal, porque quando o Kleber ameaçou de falar, não, então vamos puxar, porque esses carros eles têm rastreador. Por que a gente não puxou o rastreador de todos? Vamos puxar o rastreador de todos. Por que abafou esse caso? Ninguém falou mais nada. Porque isso que o Kleber fez é quebra de decoro parlamentar, isso da cassação de mandato. E todo mundo ficou em silêncio. Esse Kleber é um bandido, é um mentiroso, eu sei disso. É um cara assim. É a pior espécie de político brasileiro. Ele quer ser um chaveirinho do Nicolas Ferreira, na verdade. Né? E é um rapaz que não mede as suas palavras. As coisas que ele falou da nossa deputada federal, Erika Hilton, um cara desse tem que estar na cadeia, tem que estar preso, sabe? Então é um absurdo. Mas é isso, é o que a gente tem, é uma Câmara de Guarulhos extremamente despolitizada, uma Câmara de Guarulhos que cada legislatura que passa, ela fica cada vez pior. E o que a gente tem que fazer é isso, é fazer o debate, é trazer esse podcast, ele tem essa tarefa de trazer o debate para cá, de esclarecer o que está acontecendo, pegar falas absurdas da Câmara, gente, olha, é isso aqui que estão falando na Câmara, até as pessoas que votaram, você votou nesse vereador, olha o absurdo que ele está fazendo, não pensa na população de Guarulhos, né? Em pouco a gente tem que fazer esse debate, o podcast tem isso, um pouco para poder organizar um pouco nesse sentido. E assim, assistir acho que qualquer Câmara, seja de municipal, de deputados estaduais, federais, quando alguém de direita vai falar, é uma tortura, né? Mas Guarulhos, como você disse, é muito fraco, né? Não só dos de direita, mas ali aqueles mais ao centro e até alguns que estão à esquerda, né? Eles fazem um debate muito raso, um debate assim, né? Que não é combativo, de fato, né? Que não vai para cima, né? Às vezes a gente vê muito o pessoal de direita, vamos colocar, nem indo para cima, mesmo que seja para formar like e tudo mais, e o pessoal da esquerda, né? Às vezes se retém, né? A gente tem alguns mandatos, um ou outro que é mais combativo, que vai mais para cima, mas a maioria se mantém ali, né? E acho que esse enfrentamento do Kleber mesmo, né, ele já devia ter sido cortado há muito tempo, né? Você vê que dentro da Câmara ele já fez vários absurdos, mandou prender estudante, ele ofereceu as genitálias dele para uma vereadora lá dentro, ofendeu uma das mais tradicionais políticas, que é a Janete Pietá, também dentro daquela casa, e nada aconteceu, né? Também ele fica ali, às vezes, ali como o garotinho ali do martelo, né? Como ele mesmo disse, né? Que é um garoto bom, né? Tem uns vídeos dele ali na página Fogo no Pavio Guarulhos, né? Que é a nossa coisa, que mostra ele falando ali, né? O Kleber é um homem bom, né? Tem um ditado que fala, me diga quem é que eu te direi quem é. Quando a pessoa é protegida pelo martelo, é porque coisa boa não é, né? O martelo é um dos políticos mais tradicionais da cidade de Guarulhos, a gente sabe que é um mega empresário que está na Câmara Municipal por interesses próprios. Não tem interesse do povo. Qual que é o interesse do Martelo de ser vereador, de ser presidente da Câmara Municipal? É interesses próprios, interesses das suas empresas, né? E o Kleber é protegido do Martelo, então já diz muito sobre ele, né? Mas o que muita gente, né? Acho que a juventude de Guarulhos tem trazida já há muito tempo, seja... Eu posso dizer até que é uma parte da juventude de direita, né? Que não se encaixa na esquerda, mas é que Guarulhos tem quase como um funcionamento oligárquico, né? Que tem velhas famílias, velhos grupos políticos que estão ali no poder já faz muito tempo e não tem renovação, né? E a renovação, quando aparece, na verdade, não é como o Kleber, né? Ele é um jovem que foi eleito, mas está ali na aba de um político que também faz parte dessa oligarquia, né? E então, essa juventude de Guarulhos, mesmo aquela que talvez seja representada pelo Kleber, porque vê os vídeos dele, na verdade não está sendo representada de forma alguma, né? Ela está ali só servindo aos velhos interesses da mesma política ali, que não muda, né? E acho que não só, como posso dizer, novamente, né? A juventude, porque as pessoas imaginam que essa juventude tem 20, bater 30 anos. Não, a juventude vai até os 40 hoje, né? Então, tem coisa. Mas como a gente pensa ali nesse aspecto político ali do cidadão guarulhense que quer reforma, que quer mudança, né? Ele quer mudança. Eu acredito que ele vê os problemas da cidade, ele pega aquele transporte, ele sua dentro daquele transporte todos os dias, né? Tá ali sofrendo com aquilo. Então, e ele quer mudança. Então, assim, pensando nessa nova
nesse novo cenário agora desse ano, a gente sabe que vai ter eleição presidencial, vai ter para deputado estadual, deputado federal, senador, né? Onde Guarulhos se encaixa, né? E onde essa pessoa que quer mudança se encaixa ali nessa eleição desse ano? Aonde que eles se encaixam? O eleitor de Guarulhos, você diz? Assim, Guarulhos igual eu falei, o que atrapalha muito Guarulhos é a gente não ter uma mídia aberta, né? Você não ter um acompanhamento diário do que acontece na Câmara Municipal de Guarulhos, porque uma grande parte dos vereadores que estão lá vão sair candidatos a deputados estaduais e deputados federais. Hoje a gente tem um problema muito sério na Câmara Federal, porque a gente tem o presidente Lula como governador, mas a gente tem um Congresso inimigo do povo. Nós temos um Congresso hoje que quem domina é a extrema-direita e o centrão, quando eles se juntam para poder barrar pautas importantes para a população brasileira. Você ter a extrema-direita votar contra o gás para o povo e ainda falar, votou contra dar gás de graça para as pessoas que precisam. Votou contra. É por dizer. Você vê hoje o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, fazendo uma reunião com os empresários, dizendo, não, nós vamos articular para barrar a escala 6x1. Porque tem pessoas que na família que não trabalham nessa escala e nunca trabalhou nessa escala 6x1. Eu tenho um irmão que trabalha nessa escala 6x1. O meu irmão, toda vez que ele para, ele fala, e aí, meu, vai aprovar ou não vai aprovar a escala 6x1? Eu falei, não, vai aprovar. O presidente Lula colocou como prioridade de governo aprovar antes do processo eleitoral essa escala 6x1, mas existe todo um movimento da extrema-direita que vem barrando isso. E a população de Guarulhos ela precisa estar atenta a essas questões, né? Porque se a gente for votar no Lula, nós precisamos votar em candidatos e candidatas que estão próximos do governo Lula, né, que tem o mesmo pensamento na linha de atuação. Nós precisamos eleger um Congresso que a gente tenha de fato as transformações que precisa ser feito no Brasil. Não dá pra gente votar no Lula e votar no Thiago Surfista, gente, me desculpe. Não dá pra votar no Lula e votar no Kleber Ribeiro. São pensamentos totalmente diferentes. Sabe, são totalmente diferentes. Enquanto a direita pensa no empresário, na questão do capital, na destruição do bem público, de privatização de empresas importantes, a gente está pensando no bem do povo, um governo mais forte, um governo que arrecada mais, que faz a transferência de renda importante para a sociedade. São projetos totalmente distintos. Então o que a gente precisa fazer é combater isso, e combater é incentivar. Eu acho que o Pessoal Cash ele tem um pouco dessa tarefa, a gente fazer esse debate aqui. Quando vai se aproximando do processo eleitoral, a gente trazer companheiras e companheiros que vão ser candidatos esse ano para estar fazendo um debate aqui com a gente, para estar passando para a população de Guarulhos. Tem que ser um canal, o nosso Pessoal Cash tem que ser um canal, de fato, de distribuição do que é importante para a população de Guarulhos. Quem que está do lado do povo de verdade? Infelizmente, hoje a gente vive está muito polarizado hoje a política, né? Ainda está polarizada, né? Entre extrema-direita e esquerda, né? E a gente sentiu agora nas últimas pesquisas que saíram, né? No segundo turno ali, o Lula continua à frente em todos os cenários, mas o Flávio Bolsonaro chegou, né? O que a gente acaba, de fato, acho que é isso, acho que falta informação, é muita fake news, né? É muita mentira chegando em WhatsApp das pessoas, porque não é possível. Essa família Bolsonaro é uma família de bandidos, é uma família de corruptos. É uma família que está na política para enriquecimento pessoal, né? O Flávio Bolsonaro foi o principal integrante da rachadinha da família Bolsonaro. E isso tem que voltar em algum momento. Sabe, eles se relacionavam com os mandantes do assassinato da Marielle, sabe? Então são bandidos, pessoas que não podem estar na política, e a gente vê que tem pessoas que defendem, e não é pessoas de classe rica ou de classe média, não, são pessoas, inclusive, da periferia, né, que nós precisamos fazer o convencimento lá na periferia. O cara que está na periferia, ele tem que entender quem que luta de verdade pelas questões mais sociais, mais importantes. Quem está trabalhando na escala 6x1 é a pessoa que está em supermercado, é a pessoa que está trabalhando em padaria, em açougue, sabe? É isso, é quem está nessa escala de verdade. E essas pessoas não são pessoas que têm que dialogar com a extrema-direita, eles precisam entender qual que é, mas só vão entender como? A partir do debate. A gente precisa ter uma clareza quando for fazer a conversa com a população, porque muitas vezes a esquerda perde a forma de fazer esses debates, né? De passar isso, né? E eu acho que aí falando um pouco aqui do ministro Boulos, que ele vem fazendo no governo Lula, é um pouco isso, quando ele fala, vamos colocar o governo na rua, debater de fato com a população, falar, aqui é o governo do povo, sabe, como a gente chama ele de ministro do povo, né, aqui é o governo do povo, é o povo do Brasil na rua, dialogando com a população, explicando, aqui é o governo de fato que trabalha para vocês, não é um governo assassino igual foi o governo Bolsonaro, que matou milhares de pessoas
na Covid, simplesmente porque ele negava a ciência, sabe? Nega a vacina, a gente viu que a vacina, de fato, salvou vidas, né? Por mais que a gente perdeu milhares de vidas. Então, tem que ter essa diferença, esse pessoal cast tem que estar aqui aberto para esse tipo de debate. E eu acho que também é uma falta, às vezes, de compreensão, né? A população, por vezes, não sabe o que é do executivo, o que é do legislativo, o que acontece, o que é função da prefeitura, o que é função do estado, o que é função do governo federal, né? Muitas coisas, né? Recentemente, por exemplo... Mas deixa eu te falar, Will, só rapidinho. Os próprios parlamentares confundem a cabeça das pessoas. Meu, você pega... Qual que é o papel do vereador? O papel do vereador é você sair distribuindo coisas. O Thiago agora na Páscoa disse que vai distribuir. Vai ser a maior distribuição de chocolate já vista. Aí você pega o vereador, o papel do vereador não é esse. O papel do vereador é cobrar a prefeitura que de fato faça isso para a população, entregue para a população. Aí quando você vê um vereador que tem uma equipe de roçagem, vou roçar as praças, uma equipe de pintura, vou pintar as guias, aí, sabe, não tem o menor... Fora as escolas conveniadas, né? Escolinhas conveniadas na cidade de Guarulhos, e tá tudo na mão de parlamentar, tudo na mão de vereador. Né? Então cada vereador tem uma escolinha para chamar de sua. Isso é um absurdo. Aí você confunde a população. Porque a população entende que o papel do vereador é esse mesmo. E quando você tem um vereador que não faz isso, ele não presta, eu não vou votar nele. Sabe? Então, o próprio parlamento confunde isso. O Ministério Público acho que deveria pegar um pouco mais pesado com isso. Falou, vereador, vem aqui. Você tem uma equipe de roçagem, de pintura, mas de onde vem essa estrutura? Quem que paga isso? Porque todo vereador tem o mesmo salário. Eu já fui chefe de gabinete de vereador por 17 anos. Eu sei que vereador na cidade de Guarulhos não tem estrutura nenhuma. A estrutura que tem é a estrutura de salário do vereador, salário do gabinete e um carro com combustível. Essa é a estrutura. Aí você vê vereador abrindo comitê em todos os bairros da cidade, você vê vereador distribuindo não sei o quê. De onde que vem isso? Sabe? Então a gente precisaria investigar mais a fundo essas questões, porque isso confunde a população qual que é o real papel do vereador, sabe? E quando você tem um vereador mais articulado, que debate, que apresenta isso, aquilo, outro, quando vai no dia do voto da população em si é difícil, você vai votar no vereador que te entregou uma cesta básica ou no vereador que está, de fato, brigando por você fazer as coisas. Então, isso pesa muito na vida do povo. Né? Sim, e aí vira realmente uma volta da República Oligárquica, né? Que é um voto do cabresto, um voto de favor, né? E Guarulhos parece que ainda está um pouco nessa lógica aí, né? Diferente de outras metrópoles, né? Porque Guarulhos hoje já é uma metrópole, uma cidade enorme, né? Que funciona sozinho. Mas... eu ia trazer um pouco disso, né, que recentemente a gente teve, né, viralizando nas redes sociais, um influencer, né, que era bem conhecido, tinha a casa de seus milhões de seguidores, né, culpando o presidente Lula pelo IPVA, né, o imposto sobre veículo, só que é um imposto estadual, né, e aí ele culpava, fez vários vídeos, e aí o pessoal falou, não, pera, não é, né, esse imposto não é federal, ele é estadual, né, e aí ele aparece e falou, não, você está defendendo, não sei o quê, então investe, né, uma lógica que não existe, né, e aí a gente está vendo, e eu acho que é muito inocente acreditar que isso é à toa, né, ou é apenas um desconhecimento dele, né, então já tem as outras experiências, né, que influencers são pagos pela direita para divulgar, né, coisas do governo Tarcísio, né, e aqui em Guarulhos a gente conhece, né, você olha algumas X páginas no Instagram, algumas pessoas são mais famosinhas assim em Guarulhos, né, são locais mesmo, mas também você vê Ixol, né, governo Lucas Chances, e prefeitura entrega isso, e prefeitura faz aquilo, né, você vai ver que às vezes a pessoa nem tá recebendo dinheiro, né, tá recebendo em casa, sei lá, 2 pães de queijo e tá feliz ali fazendo propaganda do governo Lucas, né? E isso é muito real, né? E aí a gente tem ali, né, aqui no Pessoal Cast, né, o trabalho de reverter tudo isso, né, de forma, nem vou dizer independente, porque às vezes parece até que é a política, mas de uma forma que não é levada disso, né? Como eu disse no começo, né, nossa perspectiva não é o sensacionalismo, não é inflar, não é fazer o que a direita faz, né? Jogar o jogo da direita, né? Disputar, mas disputar com a nossa via, né? E isso eu acho que vai ser muito importante agora, não só nessas eleições, mas nas próximas também. A gente vê o governo Lula sendo atacado de uma forma muito desonesta, né? E é um governo, e eles aproveitam desse desconhecimento, né, da separação dos poderes, né? Então agora a gente tem, por exemplo, o caso do Banco Master, né? Que a direita inteira está envolvida, né? A direita inteira está envolvido, né? E eles querem puxar o Lula. E aí falam, por exemplo, a mesma coisa quando estava a polêmica do INSS, né? Queriam puxar ali responsabilidade pro Lula, só que aconteceu no governo Bolsonaro, tinha provas, né? E aí às vezes você vê o pessoal lá, para entrevistar alguém na rua, fala do INSS, que a culpa é do Lula, isso nem aconteceu, né? Ele não tava nem no governo,
né? Foi no Bolsonaro. Então, eu acho que é necessário trazer para a população, né, de forma clara, objetiva, né, dizer isso, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente estava falando ali que não é o papel do vereador, né? A gente tem o Kleber, que, como você bem disse, né? Ele é um de serviço total, né? Um criminoso que, enfim, né? Mas que vive, no, por exemplo, numa universidade federal, que é uma universidade que não tem nada a ver com o trabalho de vereador, que é de cunho federal ainda, que não tem, tá longe da instância dele, e que ele vai querer fazer política ali, né? Quando ele estava para ser eleito, ele foi falar contra as cotas trans, foi agredir estudante, teve vários problemas, eu tive problema pessoal com ele, outros estudantes também teve, e agora ele volta, né? Inclusive, há umas semanas atrás, ele estava lá com cheio de GCM na porta da Unifesp, querendo fazer, supostamente, uma manifestação. Aí você vê, né? E aí o trabalhador, né? E eu acho que a gente tem que chegar no trabalhador e dizer assim, mano, olha esse cara, ele tá ali falando disso e daquilo, falando de pessoas trans, falando daquilo e tudo mais, ele é pago para falar disso, ele tá usando seu dinheiro para chamar um monte de GCM para fazer uma mobilização que não tinha ninguém, porque a gente viu as imagens, e ele mesmo não queria ficar nem na frente do sol, porque ficou lá debaixo do todo da Unifesp, foi criticar, mas tava lá na sombra do prédio da Unifesp, né? Tava lá e tá usando seu dinheiro público para isso, né? E eu acho que é isso que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar no trabalhador que às vezes até cai nessas ideias, né? Que a universidade, lugar de esquerdista, lugar de maconheiro, lugar de vagabundo, né? E falar assim, tudo bem, você pode até pensar nisso, né? Mas é trabalho do vereador que tá pegando o seu imposto, né? Que tá ganhando um salário, que tá usando ali o aparato da prefeitura para custear isso, é trabalho do vereador fazer isso. Eu acho que é esse enfrentamento que a gente tem que ir. A gente tem que ir a fundo para mostrar para eles, né? Que necessariamente começar até, vamos dizer, comer pelas beiradas, né? Mostrar para eles assim, que por mais que ele concorde com aquele discurso, aquele vereador não tá ali para isso. Ele tá para ir fiscalizar a prefeitura, fiscalizar a saúde, fiscalizar a educação, mas tem que fiscalizar com respeito, porque o Kleber mesmo, né, ele já foi em hospitais, agrediu funcionários dos hospitais, já foi também em escolas, também agrediu profissionais da educação, né? Então, até isso ele não sabe fazer, né? Então, a gente tem que pegar e falar assim, você está pagando um salário que não é barato, né? O vereador de Guarulhos ganha bem, para o cara sair e agredir a população, agredir trabalhadores, né? Mesmo que às vezes você discorde ali daquele serviço que você não fez, mas você tenha críticas, não é o que você fez. Então acho que o debate ele tem que ser de outro nível, porque às vezes ficar naquele sentido de tipo assim, ele é um fascista, ele é aquilo, não pega, a população não tá. Fica discurso pelo discurso, né? Melhor, é, você falou. Por exemplo, ele lá nesse mesmo dia ele humilhou uma senhora que estava com uma criança no colo. Até fizemos um vídeo sobre isso, ele expôs uma criança, sabe, o rosto da criança, acusando a mulher, inclusive, de ter, me pediu dinheiro para comprar votos, sabe, é um absurdo isso. Depois ela fez um vídeo essa semana, dizendo que não foi bem assim que aconteceu, que ele tirou fora do contexto, é o que ele faz, sabe, então, é um cara que não tem respeito por ninguém, mas ele tem um nicho de eleitores ali, que ele sabe que ele tá atrás desse nicho, sabe, que são pessoas igual a ele. Então, ele tá atrás desses eleitores, são pessoas igual a ele, que pensam exatamente igual a ele. Infelizmente, a gente tem pessoas que pensam igual o Kleber, tendo em vista esse escroto desse ratinho, né? É o que ele fala, são pessoas que pensam igual, né? Então a população precisa estar um pouco atenta sobre essas questões, mas o podcast acho que a ideia é essa, né, Will? A gente trazer o máximo de informações possíveis aqui para a gente poder estar debatendo isso com o povo, estar esclarecendo o máximo possível e a gente fazer com que chegue aí no maior número de pessoas na cidade de Guarulhos. Sim. Eu acho que a comunicação, né, agora ela é uma comunicação totalmente online, né, ela tem que ser uma comunicação rápida, mas assertiva, né, então a gente vai aí continuar com o Psalcast, né, nesse objetivo de trazer uma comunicação de verdade, uma comunicação que dialoga com o povo, né, a gente tem, eu acho que não só a gente, acho que a nível federal, né, todos estão aprendendo muito com Boulos, né, o ministro do povo, porque ele está mostrando, né, ele colocou realmente o governo Lula na rua, né? Ele tem colocado, na verdade, continua colocando, e eu acho que acredito ter o final desse mandato e o próximo mandato ali, colocando a comunicação de fato para funcionar, né? E além dessa comunicação que a gente pode às vezes parecer só coisa, mas uma comunicação às vezes que é assertiva, né? Que é ter o povo na rua também. Quando a gente está falando, por exemplo, do fim da 6x1, a gente sabe que vai chegar um momento que se o Congresso que é inimigo do povo, né, que é a extrema-direita e a direita e o centro, que é inimigo do povo, sim, que é contra, né, você falou do seu irmão, minha mãe trabalha em 6x1 a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, minha mãe trabalha em 6x1, trabalha aqui, ó, no calçadão, trabalhou a vida inteira, 2, 3 horas para chegar em casa no trânsito, né, ônibus para passar 1 hora, é a realidade
né? E é horrível, né? Assim, e aí a gente tá, por exemplo, a gente entra dentro de alguns recortes, né? Só porque acabei falando dela, quando a gente tá falando, por exemplo, de mulheres, a gente sabe que essas mulheres, por exemplo, ela trabalha no 7x0, né? Muitas E é delas. engraçado, né, que a Érica, a Idi e a Nath têm denunciado isso já desde que começou a campanha, que as mulheres trabalham no 7x0. Por quê? Porque se um dia descansa, não é descanso de verdade, elas vão lavar roupa, vão limpar a casa, né? Então, né, a gente vê aí que é dialogar com essas pessoas, é mostrar para essas pessoas que por vezes não, essas mulheres talvez, não tô me sentindo representada pela Érica lá e vai concordar com o que o Kleber tá falando, o que outros parlamentares de Guarulhos ou estaduais estão falando, mas mostrar, ó como ela tá pautando aqui, ó, tá vendo? Ela tá falando, ó, que você trabalha sempre, você não trabalha, você não chega em casa no domingo ou no sábado, na sua folga de terça, né, que às vezes muito tem essa escala variada, e aí você não tá lavando roupa, não tá limpando a casa, não tá cuidando do seu filho, né? Não tá fazendo esse corre dobrado porque você é a única pessoa que sustenta sua casa. O último IBGE mostrou isso, né? Boa parte das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E por mulheres negras, na verdade, também, né? Tem esse recorte Exatamente. racial. Então, eu acho que é importante essa comunicação assertiva, mostrar ali, né? E eu acho que o Boulos está fazendo isso, eu acho que o pessoal ali, né, principalmente esses parlamentares, de um que tem ali, essa comunicação assertiva, né, com a população no geral, tem feito bastante isso. E a gente tem feito essa preocupação, né? O Guilherme tem feito isso, acho que fez bastante dessa forma, né? A gente conseguiu eleger parlamentares importantes, por exemplo, a Erika Hilton, uma mega deputada federal, sabe? A gente tem a Luciene Cavalcante, sabe, uma deputada federal também que atua na questão da educação. Temos o Carlos Gianazzi, que também tem uma atuação gigantesca na educação. Temos a Ediane Maria, primeira empregada doméstica eleita Hum. deputada estadual, sabe? Então isso reflete de fato, porque, sabe, a gente de fato está preocupado, esse grupo nosso, esse campo nosso, né, está muito preocupado com essa lógica de mudança mesmo, sabe? De colocar pessoas, gente da gente no poder, né? Precisamos disputar espaços institucionais com essas pessoas, porque quando chegar de fato lá em cima, a Ediane ela vai pensar, tá pensando e tá lutando pelas empregadas domésticas, sabe? E é isso que a gente quer. Então, precisamos eleger cada vez mais mulheres para o Congresso Nacional, precisamos eleger cada vez mais gente preta, sabe? Precisamos eleger cada vez mais gente LGBTs nesses espaços, porque nós somos a maioria que somos representados por minorias, né? E a gente precisa ter pessoas, gente da gente, nesses espaços para estar defendendo um pouco do que a gente pensa. E acho que agora nessa última eleição, né, tem muitos quadros que vão se consolidar, vão continuar. A gente tem a Nath aí também, né, surgindo para federal, uma esperança que está trazendo uma pauta que é muito latente, né, que é a pauta das mulheres, né. Ela está fazendo um trabalho espetacular de denúncia da violência contra a mulher. Sabe que também, novamente, estava fazendo ali com os meus alunos do segundo ano de demografia, a gente fez uma pesquisa rápida, né? Eles montaram para mim um gráfico sobre a violência da mulher em Guarulhos, né? Especificamente pensando ali do aula na escola do Pimentas, então tentei ali achar alguns dados do Pimentas muito difícil, né? Isso também dificulta, porque é difícil achar os dados, porque quando a gente pensa em Guarulhos, né, é muito grande, então os dados do centro, do SECAP vai ser diferente do Pimentas, né? Então a gente precisa localizar também esses dados, né? Ter um Não, estudo focado nisso. Mas os dados são assustadores, né, da violência da mulher em Guarulhos. Então a gente está tendo essa pauta não, sendo e no trazida. estado de São Paulo, É, né? O governo Tarcísio mostra que é um sim. governo que cresceu cada vez mais, né? Essa agressão contra as mulheres, né? Extermínio de mulheres. Então, e a Natália tem feito isso muito bem. Você falou bem sobre isso. É uma liderança nossa, né? Mulher, é oriunda do MTST, né? Vem do MTST, né? Na coordenação nacional do MTST, e agora vem aí, está como pré-candidata a deputada federal. Eu tenho certeza que ela vai nos representar muito na Câmara Federal, uma mulher de luta, uma mulher guerreira, tem pautado isso nas redes sociais dela, quem puder acompanhar, as redes sociais dela vai ver a importância do tema que ela está fazendo esse debate, está denunciando, está pondo o dedo na ferida, está apontando na cara do Tarcísio que o culpado desse crescimento de agressão à mulher no estado de São Paulo é culpa do Tarcísio, porque não tem política pública para isso, e é importante a gente colocar isso, né? E então eu acho que é isso, né? A gente tem parlamentares, tem meio de comunicação, tem páginas, tem notícias aí que estão já seguindo nessa linha, e o PSOLcast vai entrar ali, mas acho que com mais um complemento aprofundado e recortado aqui na cidade de Guarulhos. Então, galera, esse foi o episódio de hoje, nosso primeiro episódio. Eu agradeço muito, muito ao Max por ter topado, né?
imprescindível que a gente comece esse primeiro episódio com você, né, que é uma liderança aqui em Guarulhos, né, que lidera nosso partido aqui em Guarulhos, né, faz esse trabalho fundamental. Foi uma conversa muito boa, né, e uma conversa muito plural, assim como é Guarulhos, né. Conversar sobre Guarulhos, a gente sempre vai abrindo subtópicos, porque é uma cidade, enfim, enorme, com várias questões, vários problemas, mas também várias oportunidades. Eu acho que Guarulhos é uma cidade... Dá para fazer um podcast de cada tema. Só de cada tema. E a gente vai fazer, né? E a gente quer Claro. trazer aqui a Nath, a Edi, quer trazer a Érica, quer trazer essa galera aqui também para debater a cidade, para dizer o que elas têm pensado para Guarulhos, porque elas também estão investindo em Guarulhos, né? Também têm lutado pela gente, certo? Então, galera, eu vou pedir para acompanhar a gente em todas as redes sociais, no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, a gente vai estar em todas, né? Sempre ali fortalecendo, sempre lançando, né, os episódios completos, os cortes também. Vou pedir que reajam, comenta, compartilha, curte, né? Manda pro pessoal, gostou de um corte, não gostou, pode comentar aí também, sei que vai atrair muito hater, né? A gente sabe que tem uns aí que tem o gabinetezinho do ódio aqui em Guarulhos, que é próprio, tem um outro, mas também é bom que fomenta pra gente também, né? Gera um like. Então, agradecer novamente, agradecer a participação, agradecer a todos vocês que assistiram, que acompanharam e que com certeza vão divulgar o nosso trabalho. É isso e até a próxima.